amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite, para quem acompanha em outro horário, e uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada. E louvado seja o Senhor por mais esse momento, pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando mais um devocional, mais uma revelação maravilhosa, poderosa do Senhor para os nossos corações, através dessa rica, viva e eficaz palavra. E hoje, queridos, nós vamos falar de Filipenses 2:7. E Filipenses 2:7 é um convite que o Senhor nos faz a nos esvaziarmos de nós mesmos, de todo orgulho, de todo ego, de toda vaidade, e nos enchermos da graça do Senhor, da sua humildade, seguirmos o exemplo de Jesus, Ele que se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e se tornou servo, se fez humano como nós e nos mostrou na prática o que é o amor verdadeiro. Ele veio para servir, não para ser servido. Ele poderia, sim, como Filho de Deus, como majestade, ser servido, mas não, o Senhor quis nos dar exemplo de humildade e de serviço ao próximo. A palavra do Senhor nos diz, que se nós dissermos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo ao próximo como a nós mesmos, e os dois estão engajados um no outro. Não tem como dizermos que amamos a Deus se não amamos o nosso próximo. E se nós amamos ao nosso próximo, nós estamos demonstrando amor a Deus. Então, queridos, por mais que você ache difícil, que a gente ache difícil, nos dedicarmos em cuidar, em amar, em proteger, em aconselhar, em abraçar, e nos doar para o nosso próximo, por mais que nós achemos difícil fazer isso. Esse é um dos mandamentos do Senhor, tão importante quanto amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós temos que praticar, exercitar esse amor, aprender com o Senhor, que o nosso título de hoje diz que o nosso maior exemplo, Jesus foi o nosso maior exemplo. A palavra de Filipenses 2:7 diz assim, que antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então ele sofria, ele sorria, ele sentia dor, ele se tornou humano com todos os sentimentos como nós, e nos mostrou que é possível amarmos ao próximo como a nós mesmos. A nossa frase do dia de hoje diz assim: não existe uma posição na vida na qual se é importante demais para ajudar em tarefas humildes. Então, se Jesus, com toda a sua glória e majestade, se despiu dessa glória e majestade, ele tinha, essa posição. Não existe uma posição na vida qual seja tão importante, as pessoas se acham tão importante que não possa ajudar, fazer algo pelo teu próximo. E servir, queridos, é tão maravilhoso quando nós encontramos alguém que está precisando de alguma ajuda e a gente vai ali e ajuda, a gente se sente tão bem. Aquilo cria uma dimensão ali de amor, de respeito, de empatia, de agradecimento do próximo com a gente, e a gente se sente tão bem, não pelo agradecimento em si, mas por ter podido ser luz no dia escuro de alguém, ajudar a pessoa naquele dia difícil, esses dias atrás, pouco depois do carnaval, a gente passando pela BR, eu e meu esposo, mesmo acidentado, a gente viu um casal de idosos assim na beira da estrada, com o carro parado e o trânsito muito intenso,
Meu marido falou, eles estão com problema para ali, né? E eu estava dirigindo, parei o carro no acostamento, dei uma ré até eles e ali oferecemos ajuda e realmente eles estavam com o carro, né? Tinha fervido, eles estavam sem água e a gente tinha uma garrafa no carro de água e colocou um pouco e eu falei para eles, olha, se vocês não conseguirem seguir viagem, que eles estavam ainda para andar, sei, mais de 200 quilômetros para frente, vocês podem dormir lá em casa. Eu nem conhecia o casal, mas eu senti tanta alegria em poder ajudá-los e eu então ofereci que eles podiam vir dormir aqui caso o carro tivesse com problema, não desse para continuar a viagem, né? Mas meu marido falou, não, vamos até a entrada lá da estrada, que lá tem um lugar onde a gente pode pegar mais água e o carro vai esfriar e se a ventoinha estiver funcionando, vai ficar bom e vai dar para eles seguirem viagem. E assim foi, né? Eu fui baldeando ali um pouco de água, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E ali o sistema do carro estava puxando muita água, porém deu certo. Deu certo, o carro estabilizou, a ventoinha estava boa e eles seguiram viagem. Mas antes de seguir, né, ela me deu um abraço, dei um abraço nela, a gente não se conhecia, mas ficamos nos conhecendo ali. E ela foi muito grata, me deu um tapetinho de crochê, né, de tricô, de linha, esses tapetes que eu gosto muito, que eu tenho aqui na chácara. Me deu com todo amor, ela falou, olha, o tapetinho que eu fiz, quero te dar, e que maravilhoso que é, né, sentir a gratidão da pessoa, e a pessoa dá algo ali que ela fez com tanto carinho pra gente. E é maravilhoso podermos fazer algo, nem que seja pequenos gestos, de humildade, pequenos gestos ali, queridos, de serviço mesmo, né, de dedicação ao nosso próximo. Nos faz muito bem e muito bem para a pessoa que está recebendo, né? Então, Jesus, quando nos ensinou, né, a amar ao próximo como a nós mesmos, o Senhor sabia que isso ia ser tão bom, para quem estava dando, né? A palavra do Senhor fala que quem dá recebe mais do que quem recebe, que melhor é dar do que receber, e realmente é tão maravilhoso podermos dar algo, né? Ajudar nosso próximo em alguma coisa, mesmo que seja em pequenas coisas, né? A gente pode fazer algo pelo nosso próximo, né? Pela nossa família, pelo nosso vizinho, nosso bairro, nossos colegas de trabalho, alguma coisa, em alguma coisa a gente pode ajudar, né, queridos? E a leitura diz assim, nessa passagem temos uma verdade muito marcante que nos ensina profundamente acerca do caráter de Jesus. Ele, sendo o próprio Deus, decidiu esvaziar-se da sua glória e assumir a posição de servo. E a nossa palavra-chave de hoje é servir. Então o Senhor ali se esvaziou de toda a sua glória e assumiu a posição de servo. E esse exemplo impactante nos desafia a olhar para dentro de nós e reconhecer o quanto ainda precisamos aprender com Cristo, buscando nos tornar mais parecidos com Ele, servindo uns aos outros com humildade. E nós precisamos mesmo, queridos, aprender muito, muito com Cristo, né? Acho que somente da cabeça de Jesus Cristo veio, né, todo esse amor, né, todo esse sentimento de termos, assim, que ajudar o nosso próximo, que nós deveríamos amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Isso é algo que só vem de Jesus, porque a gente, como ser humano, a gente corre para lá e para cá, faz nossas coisas e muitas vezes a gente pensa que, se eu fizer minhas coisas, né, já tá bom demais, que eu não tô dando conta nem da minha vida, como é que eu vou ajudar alguém? Mas, queridos, faz parte da nossa vida estendemos a mão para o nosso próximo. Não podemos olhar só para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo, nós devemos olhar adiante para a necessidade do nosso próximo. E ao fazermos o bem para o nosso próximo, automaticamente o Senhor nos retribui, não porque fazemos com interesse, mas que é porque o Senhor nos manda assim. E quando nós somos obedientes a Ele, nós temos recompensas, né?
as consequências das desobediências, né? Acaba vindo, como a gente estava falando ontem, da desobediência de Jonas. Mas quando nós somos obedientes aos mandamentos, à palavra do Senhor, nós também temos muitos benefícios e muitas bênçãos, né? E as bênçãos do Senhor correm atrás da gente, como a palavra de Deuteronômio fala, né? Deuteronômio 28, ali até o 20, se não me engano, né? Que quando nós somos obedientes, as bênçãos do Senhor correm atrás de nós e nos alcançam. E é tão maravilhoso quando as bênçãos do Senhor começam a correr atrás de nós e nos alcançar. Glória a Deus. Né? E Jesus nos ensina por meio da sua vida que o verdadeiro valor não está em ocupar um lugar de destaque, mas em preparar um lugar para que os outros possam se assentar. Essa lição foi vivida intensamente por Jesus, quando mesmo sabendo que seria traído, escolheu lavar os pés de cada um dos discípulos em um ato que não apenas demonstrou humildade, mas também revelou o coração de um líder disposto a entregar a si mesmo por amor a mim e a você, né? Se o Rei dos Reis não usou suas prerrogativas para exaltar a si mesmo, eu e você devemos abandonar qualquer sentimento de superioridade. Entenda que o que serve recebe mais do que é servido. Que o mais importante na vida não é quem senta na ponta da mesa, mas quem puxa a cadeira. Quem está disposto a doar a sua vida em prol ao seu próximo. Pois quanto mais doamos, mais nos parecemos com Jesus, que refletia o caráter do Pai em amor e compaixão. Esta é a lição que devemos levar para a nossa vida. A verdadeira liderança começa na humildade e no exemplo. Portanto, coloque-se à disposição para servir a Deus e as pessoas com alegria. O maior privilégio que podemos ter na terra é refletir a imagem de Jesus. O maior privilégio que podemos ter na terra é refletir a imagem de Jesus. Glória a Deus. Né? Nossa palavra-chave é servir. E Jesus andou e nos ensinou a andar na contramão do mundo, vivendo, né? E vivemos de um mundo muito egoísta, onde as pessoas só se preocupam com si próprias. E falar e estender as mãos ao necessitado é algo que quase ninguém quer ouvir. Mas Jesus nos ensina a deixar todo sentimento de superioridade, a abandonar e a esvaziar-nos de todo o ego, né? E servirmos uns aos outros. Ele nos diz que quem serve recebe mais do que quem é servido, que melhor é dar do que receber. Então, queridos, nós precisamos seguir esse exemplo de Jesus. Né? Se você está marcando, marque o nosso título, é nosso maior exemplo. A palavra-chave é servir. E a frase do dia: não existe uma posição na vida na qual se é importante demais para ajudar em tarefas humildes. Então não existe uma posição, né, que você esteja, né, achando que é melhor do que o outro, que você não possa deixar e fazer algo pelo seu próximo, nem que seja algo pequeno, uma pequena atitude, um pequeno gesto, né? Gentileza gera gentileza. E vamos orar, meus queridos, que o tempo está muito avançado e que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, em nome de Jesus. Vamos orar, meus amados. Senhor Deus querido, neste momento nos colocamos em Tua presença para pedir que o Senhor tire de nossas vidas todo o espírito de superioridade, Pai, todo orgulho, todo ego. Senhor, esvazia-nos de nós mesmos e encha-nos da Tua graça. Pai, sabemos que o sentimento de ajudar, nos dedicar ao nosso próximo, dificilmente vem de nós mesmos, Pai, mas vem de Ti. Senhor, o Senhor nos deu exemplo de humildade e serviço na prática. Tudo o que precisamos, Senhor, para sermos seres humanos melhores, Pai amado, ajudadores. Tudo que nós precisamos, Senhor Jesus amado,
é, Senhor Jesus, nos dedicarmos, ó Pai, a estender a mão ao nosso próximo. Assim como o Senhor nos ensinou através de suas atitudes. Andou com os que eram desprezados, cuidou, curou, amou. Pai, ensina-nos a amar o nosso próximo, a fazer o nosso melhor, Senhor, a cada dia. Que mesmo, Senhor, que sejam pequenas tarefas, possamos demonstrar empatia, amor, serviço com dedicação e humildade. Dai-nos força e disposição para servir, amar, cuidar, Senhor, respeitar a nossa família, vizinhos, colegas, Senhor Jesus, de trabalho. E por onde andarmos, Deus, que nós possamos, Senhor Jesus, ser reconhecidos como seus discípulos, que nós possamos ser luz, Deus, no dia escuro de alguém. Ah, Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, Deus, e queremos nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos mais de Ti, Senhor, mais da Tua graça, mais do Teu caráter, Pai. Deus poderoso, sabemos que sem Ti nada somos, nada podemos fazer e nos rendemos a Ti, Senhor, declaramos 100% de dependência de Ti. Em nome de Jesus, Deus, esvazia-nos de nós mesmos e enche-nos mais de Ti, Senhor. Ensina-nos a amar na prática, Senhor. Que possamos amar não só da boca para fora, mas que possamos amar verdadeiramente o nosso próximo. Cuidando, protegendo, guardando, abraçando, aconselhando. Ah, Senhor Deus, que nós possamos, mesmo que sejam pequenas tarefas, mostrar, Senhor Jesus, o amor do Senhor através das nossas vidas pelo nosso próximo. Pai, em nome de Jesus te peço, te louvo, te agradeço por esta palavra, Senhor, por este momento, por cada querido que acompanha os devocionais. Eu abençoo pelo poder que há no teu nome, Jesus. Que haja, Senhor Jesus, cura, que haja alívio, que haja paz, que haja suprimento, que haja transformação, que haja, Senhor, cada dia mais do teu amor em nós. E que, Senhor, realmente, Pai, verdadeiramente esvazie-nos de nós mesmos e nos encham mais e mais da Ti, da Tua presença, da Tua graça, da Tua unção, Senhor, da Tua sabedoria, do Seu discernimento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, né? E até amanhã, se o Senhor se nos permitir, uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.